E aí, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Como é que você está? Eu estou muito bem, graças a Deus. Eu sou o Léo Jimenez, estou aqui para dar início a um novo projeto aqui no canal Boas Novas, né? Um nome muito da hora, obrigado, foi eu que escolhi. Pessoal, nesse vídeo eu quero explicar rapidamente o que eu quero, qual é o meu objetivo com essa série, série de estudos. O vídeo vai ficar um pouco longo e eu não tô afim de ter que pegar ele, jogar no computador e editar. Então ele vai assim mesmo, sem corte. Às vezes eu vou ter que parar um pouco, mas é porque dá muito trabalho editar e eu não quero ter tanto trabalho, tá? Mas ainda assim, acredita no conteúdo, vai ser edificante, vai ser legal, fique comigo, por favor. E uma dica, se você tiver sem tempo, desliga a imagem e ouve esse vídeo como um podcast. Não esse especificamente, mas os próximos que a gente vai realmente ler a Bíblia junto. Tenta ouvir ele como um podcast, se você estiver no carro, no trabalho, enfim. Trabalho não, né? Trabalho é pra trabalhar. Mas beleza, vamos lá. Pessoal, o meu objetivo com esses vídeos é pra gente fazer mais ou menos algo que eu chamaria de leitura acompanhada. Eu vou ler junto com você, você vai ler junto comigo a Bíblia. A gente vai abrir a Bíblia junto, é muito melhor que seja na mesma versão, tá? Já falo sobre isso. E a gente vai ler junto um capítulo por vídeo e eu vou explicando esse capítulo, a gente vai conversando sobre ele. Eu já faço isso com alguns amigos meus, tanto presencialmente quanto online, e cara, é muito edificante, é muito legal, porque eu falo que você ler a Bíblia é uma coisa, mas você ler e entender a Bíblia é outra diferente. Quando você entende a mensagem por trás do que você leu, isso ganha vida dentro de você. Por isso que eu tô querendo fazer essa série. Eu quero poder fazer essa série para poder mandar para algum amigo meu que não consegue fazer comigo ali ao vivo, né? E a pessoa poder acompanhar junto comigo. Mas vamos direto ao ponto, pessoal. Esse primeiro vídeo é um vídeo, vamos dizer assim, um vídeo zero a respeito de Lucas, tá? Não vai ser o vídeo 1, porque o vídeo 1 eu já vou falar a respeito do capítulo 1. Nesse vídeo zero, eu quero dar um pouco de contexto, de panorama, quero te contextualizar a respeito do livro de Lucas, tá? Eu tô pressupondo que você sabe muito pouco ou nada da Bíblia. Né? O meu público-alvo é esse, quem não sabe nada ou muito pouco da Bíblia. Então, se você tem algum conhecimento da Bíblia, algum conhecimento básico, provavelmente eu vou falar para você algumas coisas que você já sabe. Mas paciência, por favor, porque tem alguns irmãos nossos, algumas pessoas que não sabem e eu preciso explicar, tá? Pessoal, uma coisa rapidão antes, vamos sair um pouco de Lucas e vamos para a Bíblia inteira. A Bíblia, nós cremos que ela foi inspirada por Deus, por isso que ela é a palavra de Deus. Mas a Bíblia não foi escrita pelo dedo do próprio Deus. Deus não pegou a caneta, escreveu em papéis ou pergaminhos e entregou aos homens. Não foi assim que funcionou. Deus inspirou homens a escreverem tais cartas, né? A maioria são cartas aqui na Bíblia, mas enfim, Deus inspirou homens a escrever a Bíblia. O livro de Lucas tem esse nome porque foi escrito por Lucas, tá? Quem é Lucas? Não sei se você viu um vídeo que eu fiz agora há pouco tempo, um shorts, né, um daqueles YouTube shorts, onde eu falo algumas curiosidades sobre Lucas e eu tô tentando chamar a atenção pro povo vir assistir esse vídeo aqui. Mas eu quero trazer algumas delas para vocês entenderem quem é o autor que escreveu Lucas, tá? Lucas, ele não era um dos 12 apóstolos de Jesus, né? 12 discípulos de Jesus. Não era. Sabe aquela lista de 12 que tem Pedro, Tiago, João, tá, um monte de gente, Judas Iscariotes também era um dos 12. Então, Lucas não fazia parte desse seleto grupo, né, dessa nata de apóstolos. Lucas não viu Jesus com seus próprios olhos, tá? Lucas era médico. Paulo chama ele de o querido médico, ou médico amado em outras versões. Então a gente sabe que Lucas não era um dos 12, que Lucas era médico, que Lucas era amigo e também cooperador do apóstolo Paulo, tá? Então Lucas não viu Jesus pessoalmente, mas Lucas era muito próximo de Paulo, e Paulo foi um grande pilar do cristianismo, tá? Paulo foi muito fera. E também Lucas, além de escrever o livro de Lucas, ele escreveu o livro de Atos, tá? Atos dos Apóstolos também foi escrito por esse mesmo Lucas que escreveu Lucas. Pessoal, muitos livros do Novo Testamento e também alguns do Antigo, mas muitos livros do Novo Testamento têm um destinatário específico. Por exemplo, quando Lucas estava escrevendo Lucas, ele não pensou que esse livro que ele estava escrevendo iria para a Bíblia, ele não sabia, ele não deu um título para isso. Tipo assim, Lucas só queria escrever uma carta para um cara. Era só isso que Lucas queria. Essa entrada desse livro na Bíblia veio muito tempo depois, mas enfim, a conversa para outra hora. O fato é que Lucas escreveu uma carta para um homem chamado Teófilo. Como eu sei disso?
Eu quero que você abra agora a sua Bíblia comigo. Já vou falar sobre versões de Bíblia, tá? Paciência. Abre a sua Bíblia, ou então liga no celular, no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 3. Capítulo é o maior, versículo é o menor. Em Lucas 1, 3, Lucas fala assim, ó. Isso aqui é o comecinho do comecinho da carta. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza. Então, assim, a gente vê aqui no versículo 3 que Lucas escreveu essa carta para quem? Para Teófilo. Quem é Teófilo? Não se sabe muito a respeito dele. Ele só aparece essa vez na Bíblia e uma outra em Atos, quando o próprio Lucas menciona isso. Falta que a gente não sabe quem é Teófilo. Ele pode ser um homem comum, como pode ser um governador, a gente não sabe quem é Teófilo. Só sabemos que Teófilo é o destinatário. Tá certo, né? Teófilo é o cara a quem Lucas quis mandar esta carta, tá? O que é a carta de Lucas a Teófilo? Lucas, ele quer convencer Teófilo, a gente vai ver no versículo 4, ó, 3 e 4. Eu mesmo investiguei tudo curiosamente, desde o começo, decidi escrever-te um relato ordenado ao excelentíssimo Teófilo. Para quê? Para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Então Lucas falou, cara, eu preciso ajudar Teófilo a ter certeza de que aquilo que a gente está falando para ele, do Evangelho de Jesus Cristo, que é verdadeiro. Então Lucas pega e resolve escrever um relato da história de Jesus e mandar para esse cara chamado Teófilo. Então Lucas, como ele era médico, pressupõe que ele era um cara muito inteligente, e provavelmente era mesmo. Então Lucas, como ele não viu Jesus com seus próprios olhos, pessoalmente, ele teve que falar com quem viu, teve que falar com quem presenciou Jesus. Muito possivelmente, ele entrou em contato com Paulo, com Pedro, com Tiago, com Maria. Por que eu sei que ele entrou em contato com Maria? Eu sei não, né? Por que é muito provável que ele tenha entrado em contato com Maria? Porque Lucas conta histórias a respeito do nascimento, e até mesmo antes do nascimento de Jesus, que provavelmente só Maria sabia. Então Lucas falou, cara, vou escrever essa carta para Teófilo, beleza. Mas assim, eu não vi Jesus pessoalmente, preciso falar com quem viu. Então ele foi atrás dessa galera e conversou com eles até montar pegar várias histórias, fez um compilado dessas histórias e juntou no que nós conhecemos hoje como o livro de Lucas, tá? Pessoal, vamos falar um pouco sobre versões agora. Existem várias versões da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia original, vamos dizer assim, a Bíblia original, bem de forma leiga, ela foi escrita em 2 idiomas. 3. O Antigo Testamento, que é de Gênesis a Mateus, foi escrito em hebraico, que era a língua falada pelo povo de Deus na época. De Mateus até Apocalipse, foi escrito em grego, alguma parte ou outra em aramaico. Por que eu estou falando isso? Porque assim, nós falamos português, certo? E essa Bíblia que nós temos é escrita, tá escrita em português. Só que existem traduções diferentes para a mesma Bíblia. Por exemplo, uma versão que é conhecida como NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, tenta ser mais contemporânea, tenta falar a língua, falar de um jeito mais fácil de compreender. Outras versões são um pouco mais complexas, usam vós, vosotros, enfim. Eu particularmente gosto dessas um pouco mais complexas. Mas eu tenho essa aqui, que é a minha que está bem grifada, bem legal, que ela é NVI, Nova Versão Internacional. Ela não é tão contemporânea e não é tão difícil de entender. Ela é boa, eu gosto muito dela. Então assim, a minha dica para você, se você está a fim de fazer esse estudo comigo, do Evangelho de Lucas, eu recomendo que você compre uma Bíblia física, de preferência essa Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Tem na internet, tem em livraria, enfim, é boa. Mas, caso você não queira, caso você não esteja disposto, te dou 2 opções. Ou você pega uma Bíblia que você tem na sua casa física e abre comigo, mas já adianto que as palavras que eu vou usar não vão ser as mesmas que você vai ler, então isso pode trazer um pouco de confusão. Ou então, vou te dar um outro conselho. Se você não quiser ir até a livraria e até a internet comprar uma Bíblia física NVI, você pode pegar algum outro aparelho, sem ser esse que você está assistindo o meu vídeo, obviamente, algum outro celular, e aí jogar no Google Lucas 1 NVI, ou então Lucas 3 NVI, Lucas o capítulo NVI. Aí você vai ter acesso de graça a essa versão que eu tenho aqui fisicamente, você vai ter ela digitalmente, tá?
O melhor seria se você tivesse a Bíblia física, NVI, porque vai ser as mesmas letras, as mesmas palavras que eu vou usar, tá? Ficou claro? Foi mal, que às vezes eu fico explicando muito umas coisas, mas é melhor explicar muito do que deixar de explicar, tá? Então já falamos sobre quem era Lucas, já falamos sobre quem era Teófilo, né, o destinatário dele, já falamos o que Lucas fez para tentar conseguir esse evangelho. Por que chama evangelho? Porque a palavra evangelho significa boas novas, né? Tá o nome do meu canal. Boas novas ou então boas notícias. O evangelho de Lucas. Por quê? Porque são as boas notícias a respeito de Jesus escrito por Lucas. Então, o nome ideal para o livro de Lucas na Bíblia é o Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, tá? Então, Lucas conta a história de Jesus. É uma narrativa da história de Jesus. Não falamos sobre curiosidade de Lucas, falamos sobre... Eu estou olhando aqui porque aqui está o meu caderno com algumas anotações, tá? Falamos sobre curiosidade de Lucas, falamos sobre destinatário de Lucas, beleza. Falamos sobre... Pessoal, acho que tá legal, hein? Já falamos sobre alguns contextos, acho que tá legal. Na próxima aula, então, no próximo vídeo, nós vamos falar a respeito do primeiro capítulo de Lucas, tá? Vamos falar de Lucas capítulo 1 até Lucas capítulo 2. Na verdade, Lucas capítulo 1, versículo 1 até Lucas capítulo 1, versículo 80, que é o último versículo do capítulo 1. Pessoal, ficou claro? Ficou legal de entender? Eu sei que muito provavelmente esses vídeos vão ser pouquíssimos assistidos, porque eu não vou divulgar nada. Mas se você está assistindo, provavelmente você é algum amigo meu e eu te indiquei esse vídeo por algum motivo, tá? Então assim, eu espero que você tenha entendido. Se não tiver entendido, entre em contato comigo. Eu vou deixar meu número aí na descrição. Mesmo se você não for meu amigo, quiser fazer um estudo comigo, cara, eu tenho tempo, liga pra mim, vamos conversar. Gosto de explicar a respeito da Bíblia, gosto de falar, gosto de fazer esses estudos, tá? Se ficou alguma dúvida, joga aí no comentário, então pergunta no meu zap. Tamo junto. Fica atento aí para a próxima aula, onde a gente já vai começar a entrar na Bíblia. Tô falando demais já, não precisa. Tamo junto, até a próxima. Fica com Deus, meu amigo, minha amiga.